Olá, meus amigos, bem-vindos de volta a Curiosidades Históricas. Hoje vamos falar de uma polêmica técnica medicinal utilizada no século XVIII, o famoso edema de fumaça. Essa curiosa técnica foi pensada como uma maneira de reanimar pacientes. As primeiras tentativas de reanimação datam desde o Renascimento, que aconteciam por meio de percussão dos pacientes com um punhado de urtigas. Não deveria ser exatamente uma coisa muito agradável. E após outras técnicas estranhas, como amarrar pacientes no barril e comprimir o seu peito de modo a estimular a respiração, em 1732 apareceu essa mais inusitada das técnicas, chamada de insuflação de fumaça de tabaco via retal, para estimular o retorno da respiração. Isso acontecia porque em 1700 acreditava-se que o intestino era o órgão com maior poder de sobrevivência. Ou seja, em uma situação em que o paciente estivesse à beira da morte, desacordado, se acreditava que o intestino fosse o último órgão a perder as suas funções vitais. E graças a isso, ele seria capaz de absorver facilmente substâncias farmacológicas. E aí que entrou a ideia de fazer uma estimulação retal para o retorno da atividade cardiorrespiratória. Mas quem foi que trouxe essa ideia? E de onde ela saiu exatamente? A ideia de usar o tabaco especificamente como medicamento veio diretamente das Américas até a Europa, onde os nativos americanos utilizavam o tabaco para tratamento de algumas doenças, além de, obviamente, para atividades recreativas e também durante suas cerimônias religiosas. Todo o Sul da América, isso mesmo, Brasil, acontecia uma estranha prática de enemas psicoativos, nos quais eram inseridos póis alucinógenos. E após estudar essas técnicas, o botânico inglês Nicholas Schubert trouxe essa ideia inovativa diretamente dos nativos americanos até os europeus. E ele acabou misturando duas coisas, criando assim os primeiros enemas de fumaça. A ideia original de Nicholas era tratar cólicas ou hérnias. Porém, anos depois, o médico Richard Mead divulgou o seu uso e começou a criar um aparelho específico para a função. Já que antigamente não existiam cigarros como hoje, mas se utilizavam canas ou tubos para fumar. E justamente com esses tubos, levemente modificados, o Sr. Richard acabou criando os aparelhos que vocês podem ver nas imagens. Mas como foi que essa estranha procedura se tornou de um tratamento para cólicas a um tratamento para a ressurreição de pacientes, assim por dizer? Bom, talvez isso tenha começado a se fortificar em 1746, data a qual se remete um dos primeiros testemunhos e evidências do efeito da prática. Naquela época, na Inglaterra, um homem reviveu a sua aparentemente falecida esposa, que havia pouco tempo antes se afogado no rio. Bom, ele inseriu o tubo pelo reto da mulher e então soprou com muita força os vapores do tabaco. Por mais estranho que possa parecer, a tal da técnica funcionou. E a mulher conseguiu voltar a respirar e sobreviveu ao afogamento. Desde então, a técnica se popularizou cada vez mais, tanto que conseguiu se tornar um procedimento médico padronizado. E não somente em caso de afogamento, como também para dores de cabeça e outras doenças como tifo, febre e até doenças terminais. Quando viam que não tinha mais jeito, eles iam lá e aplicavam a fumaça. Os próprios médicos da época começaram a divulgar a técnica como eficaz, já que a nicotina presente no tabaco era considerada um poderoso estimulante para o coração, capaz de aumentar os batimentos cardíacos e logo assim permitir uma retomada de uma parada respiratória, principalmente para casos de afogamento. Além disso, se acreditava que a fumaça podia esquentar a parte interior do corpo, secando a umidade que deveria ter entrado quando a vítima havia se afogado. A prática ficou tão comum, mas tão comum e
especialmente na cidade de Londres, que por todo o rio Tamisa foram colocados apositamente os kits de reanimação para pacientes afogados, que consistiam nesse clister e o tubo para empurrar o ar dentro do reto do pobre coitado. Não somente isso, como todos aqueles que praticavam as vias navegáveis eram obrigados a conhecer a técnica e as posições para aplicar o tal procedimento salva-vidas. Quase um defibrilador, como vemos muitos nos dias modernos espalhados pelas principais ruas e praças da Europa. A prática também ficou muito conhecida em Veneza, a cidade do mar, onde os instrumentos foram distribuídos amplamente por igrejas, praças e qualquer local que tivesse uma grande densidade populacional. Em 1778, o excelentíssimo magistrado da saúde de Veneza expediu um decreto com o qual estabeleceu que o instrumento era altamente eficaz para o levantamento de corpos humanos recuperados da água sem qualquer sinal de vida e aplicável também todas as formas de asfixia ou de morte aparente. Assim, a técnica se tornou muito difundida e foram vendidos os kits em todos os boticários e lojas da cidade, se tornando assim uma verdadeira rede de cura nacional e comercial. O procedimento continuou a ser praticado até meados do século XIX, mesmo que já em 1811 o médico inglês Ben Border tinha alertado a comunidade sobre os perigos de utilizar fumaça para o sistema cardiocirculatório. Embora a técnica tenha caído em desuso durante o século XIX, parece que também foi utilizada como técnica de reanimação durante a famosa epidemia de gripe espanhola em 1918, como último recurso para tentar animar um paciente. Esse vídeo foi pedido exclusivamente por duas pessoas, Rômulo Martins e Isaac Luiz. Esse último que me ajudou e colaborou na produção do vídeo A Floresta de Villefort, que vocês podem conferir aqui agora.